Olá, pessoal. Estou aqui para gravar a terceira parte da nossa aula. Estou fazendo uma nova versão dessa terceira parte. Espero que vocês aproveitem bastante. Tá joia? Vamos começar. Então, aqui retomando o título da nossa aula, terapias de base comportamental e terapias de base cognitiva, uma análise histórica das aproximações e divergências. Então, até o momento, a gente viu uma breve discussão histórica sobre o surgimento das terapias de base comportamental, primeiramente, e depois das terapias de base cognitiva nos Estados Unidos, que é um dos berços das terapias de base comportamental e cognitiva, não é o único, mas é um dos locais que produziu muita pesquisa, muito material, muitos estudos sobre o assunto e uma literatura na qual a gente se baseia bastante aqui no Brasil. Então, por isso, esta referência é importante. E também a gente já falou um pouquinho na nossa segunda parte da aula sobre as terapias de base cognitiva e terapias de base comportamental no Brasil. Então, como foi a chegada desses conhecimentos no Brasil, como eles se desenvolveram, né, de uma forma bastante breve aqui no Brasil, até um panorama bem próximo de como a gente se encontra atualmente. Eu não falei do estado atual, porque, de certa forma, ele é parte da nossa discussão desse terceiro momento, em que a gente vai discutir, então, o que existe hoje em termos de terapia de base comportamental e terapia de base cognitiva, e como é que acontece a relação entre elas, as diferenciações, quais são as características. Esses são nossos objetivos principais da aula de hoje. Então, uma análise histórica, a gente veio fazendo isso, das aproximações e divergências entre esses dois grupos de terapias. Eu vou começar falando sobre algumas definições ou alguns termos que aparecem para a gente ao longo da história para falar dessas terapias. Alguns deles eu coloquei as siglas, porque são termos e siglas bastante conhecidos. Alguns eu deixei, né, o termo por extenso, também porque tinha alguma importância aqui para a gente discuti-los, dar algum destaque. Então, como eu falei lá no início, essa aula está baseada na minha pesquisa do doutorado. E aí, na minha pesquisa do doutorado, eu fiz um levantamento de diversos termos que foram aparecendo ao longo dos anos, como sendo terapias com essas fundamentações, como comportamental ou cognitiva. E aí, depois eu fiz um estudo, uma busca sobre as definições de cada uma delas. Então, nesse primeiro slide, eu vou apresentar só os nomes ou os termos que são usados para nomeá-las. Primeiro aqui é modificação do comportamento, que eu falei no Brasil, bastante disso, né? Foi como a terapia foi denominada no início, que vem do termo Behavior Modification, que é um termo americano, né? Proposto para denominar esse tipo de intervenção, que não era basicamente uma intervenção de consultório, não era lá nos Estados Unidos uma terapia. Mas aqui no Brasil ela foi aplicada como intervenção de consultório. Então, por isso, ela aparece aqui no trabalho. Terapia racional emotivo-comportamental ou emotiva comportamental, que é a proposta do Ellis, que eu também falei quando falei da história, né? Uma das primeiras propostas das terapias de base cognitiva. A psicoterapia analítica funcional, ou FAP,
né, vem do termo em inglês, Functional Analytical Psychotherapy. Terapia cognitiva e TCC, ou terapia cognitivo-comportamental, são os termos mais usados para falar de um grupo de terapias que a gente já mencionou nas outras partes da aula e vamos discutir mais para frente, né, do que se trata. Terapia cognitivo-construtivista é um tipo de terapia de base cognitiva, não é brasileira, mas é bastante usada em alguns contextos aqui no Brasil, tem vários profissionais que a representam. Terapia comportamental, esse termo mais genérico que todo mundo conhece. Terapia analítico-comportamental, ou TAC, que é a abordagem que a gente discute no nosso estágio. Terapia por contingências de reforçamento é um termo proposto aqui no Brasil por um terapeuta brasileiro, que é parte da história do surgimento das terapias de base comportamental no Brasil. E depois a gente vai discutir um pouquinho mais das características dela. DBT, ou terapia comportamental dialética, é uma das chamadas de terapias de terceira onda, assim como a FAP, a IBCT, a ACT. A gente já vai falar um pouco mais disso também. A IBCT é a terapia cognitiva baseada terapia comportamental integrativa de casal. Ou eu estava confundindo com a outra sigla que está ali embaixo, desculpa, gente. Então, terapia comportamental integrativa de casal. A sigla vem do inglês. Integrative Behavior Couple Therapy. É uma proposta não tão recente de terapia de casal, baseada também nos conhecimentos de terapia comportamental. A ACT, que é terapia de aceitação e compromisso, né? Acceptance and desculpa, gente. Tive um probleminha aqui na gravação. Então, tem a ACT, né? Terapia de aceitação e compromisso. Terapia de esquema, né? TE, que é uma terapia de base cognitiva. E assim, todas essas terapias estão aqui porque na minha busca, né, durante o doutorado, eu encontrei discussões variadas sobre elas, encontrei definição delas, encontrei explicações sobre o que elas se tratam. O que não aconteceu muito profundamente com estas outras modalidades de terapia. Não que eu não tenha encontrado nada sobre elas, mas que eu encontrei discussões menores, né? Então, a ABA é ativação comportamental, ou Behavior Activation. MBCT é terapia cognitiva baseada em mindfulness, que está bastante em alta, tem crescido cada vez mais e hoje em dia se tem muita literatura já. Muita não, né? Algumas outras têm bastante literatura a mais, mas já tem bastante literatura, tem muita gente estudando. Algumas vezes as pessoas não denominam o que fazem de MBCT, mas compartilham muitas características ou trabalham com isso. Terapia comportamental construcional é um conceito novo, tem gente propondo trabalhar com isso. Terapia molar de autoconhecimento e psicoterapia comportamental pragmática são dois termos propostos no Brasil, assim como TAC e TCR, e elas são modalidades de terapia fundamentadas no behaviorismo radical e na análise do comportamento, todas elas, com peculiaridades em cada uma delas, né? Então, a gente vai falar um pouquinho dessas peculiaridades. Quando a gente pensa na divisão que eu fiz entre terapias de base cognitiva e terapias de base comportamental,
A gente precisa encontrar alguns critérios que vão incluir as terapias num grupo ou no outro. Porque eu estava tentando juntá-las, né, dentro desses grupos que eu estava estudando. E aí, quando a gente vai pensar nas terapias de base cognitiva, o que são elas? É um conjunto de abordagens que a literatura da área diz que reúne mais de 20 abordagens, né, que tem base cognitiva, e por reunir tantas modalidades ou submodalidades de terapia, eles frequentemente usam o termo terapia cognitivo-comportamental ou até terapia cognitiva no plural, né? Então é comum usar terapias cognitivas ou terapias cognitivo-comportamentais. Sobre si, terapia cognitiva e TCC, terapia cognitivo-comportamental, são sinônimos. Há autores que dizem que sim, que esses termos podem ser usados como sinônimos para se referir ao mesmo uso, ao mesmo grupo de terapias. Há autores que não fazem nenhuma menção a essa questão, né, se os termos são ou não sinônimos, e ainda assim usam na sua literatura os termos no mesmo texto, sem explicar o que se referem com cada um deles. E há autores que dizem que a terapia cognitiva é um tipo de TCC. E aí, esses autores usam o termo terapia cognitiva para se referir à terapia proposta pelo Beck, né? Pelo Aaron Beck. Então, não há uma concordância quanto à definição destes dois termos. Então, aí começa, né, a aparecer o porquê, né, dentre as questões que a gente já comentou, por exemplo, a história da área, por que a gente não tem muita clareza e é difícil, muitas vezes, no momento de aprender sobre essa área, entender o que é o quê? Porque na própria literatura não há uma concordância sobre o que os termos significam. O que é concordante entre os diversos autores? Elas todas fazem parte de um mesmo grupo, e a principal característica integradora destas terapias é que todas elas compartilham como pressuposto básico que a cognição tem um papel mediacional fundamental entre comportamento e emoção. Né? Isso é o pressuposto básico das terapias de base cognitiva. Então, se uma terapia tem a cognição como sendo mediadora deste processo, com certeza ela é uma terapia de base cognitiva. Se ela não tiver essa compreensão da cognição, ela não é uma terapia de base cognitiva, certo? Além desse pressuposto fundamental, as terapias cognitivas podem compartilhar alguns princípios, né, alguns princípios teóricos. Não todas compartilham de todos os mesmos princípios, mas muitas compartilham de alguns princípios teóricos sobre a relação entre comportamento, emoção e pensamento ou cognição, né, que fazem parte aí do que eles chamam de tríade cognitiva. Então, o comportamento se referindo às ações do indivíduo, a emoção se referindo a tudo aquilo que ele sente, e a cognição se referindo a tudo aquilo que ele pensa, interpreta e reconhece do mundo. Então, estes pressupostos unem estas terapias neste grupo. Por isso, a gente pode dizer que eles são iguais ou são compartilhados entre as diversas modalidades de terapia de base cognitiva. Porém, no que se refere a, por exemplo, teorias, procedimentos ou técnicas de intervenção, estas terapias divergem em vários pontos. Então, é possível que elas usem técnicas completamente diferentes entre elas. É possível que elas se baseiem em algumas teorias diferentes. Então, mesmo que a cognição tenha este papel, a forma como se explica tudo isso
e a forma como se explica a mudança pode ser diferente nas diversas terapias de base cognitiva. Então, quando a gente trabalha, a gente não é o caso, né? Mas quando uma pessoa trabalha com terapia cognitiva de Beck, ou, por exemplo, terapia cognitiva construtivista, a pessoa trabalha com uma perspectiva muito diferente com relação à compreensão da realidade. Então, para uma, existe uma realidade e a pessoa enxerga a realidade distorcida, e por isso a gente tem que mudar a forma dessa pessoa pensar. Para outro grupo, não existe uma realidade pré-estabelecida, né? Como se cada um enxergasse aquela realidade de uma forma diferente. E tá tudo bem, não existe pensamento distorcido para este grupo. Então, isso é importante, é algo que diferencia as intervenções e a compreensão, mas elas compartilham esse pressuposto fundamental. Então, a gente pode colocá-la, segundo o meu critério, aqui no mesmo grupo, e ela de fato é colocada. Isso não foi uma invenção minha, é uma característica da literatura. Elas são terapias baseadas em evidências. O que é isso? As terapias baseadas em evidências são aquelas que têm aquele caráter científico que eu comentei lá no início, né, quando eu falo do surgimento da terapia comportamental, a necessidade da psicologia se adequar a este novo modelo de ciência, que é aquele modelo em que a gente consegue fazer previsão e controle de variáveis, ou controle de variáveis e previsão de resultados. Então, é uma terapia que permite pesquisas empíricas, que permite pesquisas em que a gente testa um modelo de intervenção, avalia a intervenção, avalia o resultado. Então, isso para as terapias de base cognitiva é super importante, é uma referência para a área e é algo em que eles vêm tendo destaque, pelo qual eles vêm tendo destaque ao longo dos tempos. Quais são os objetivos das terapias de base cognitiva, né? Dentre outros, alguns objetivos principais são produzir mudanças nos pensamentos, nos sistemas de significado, então trazendo como consequência uma mudança emocional e comportamental duradoura. Então, qual é a ideia? A ideia é que se eu mudar a forma como eu interpreto o mundo, o significado que eu dou para o mundo, para mim, para o que eu faço, para o que as pessoas fazem, para o que acontece, eu consigo mudar o que eu sinto e mudar o que eu faço. Então, o princípio parte da mudança da cognição. Existe uma ideia nas terapias de base cognitiva de que existem sintomas que são expressos pelos comportamentos, pelos sentimentos, enfim, do indivíduo, e a terapia vai deixar de fazer com que a pessoa deixe de apresentar esses sintomas. Então, por exemplo, ansiedade, ou então pensamentos repetitivos, ou então algum tipo de coisa como roer a unha, arrancar o cabelo, humor deprimido, isso tudo é considerado um sintoma. E aí, então, a terapia tem como função aliviar ou eliminar completamente esses sintomas da vida do indivíduo. E, além de tudo, ela tem um caráter psicoeducativo, que significa que tem o objetivo de ensinar algumas estratégias para que, em outros momentos de dificuldade, a pessoa consiga resolver o seu próprio problema por conta própria, né? Então, tem esse caráter de realizar psicoeducação. Agora, a gente vai para o grupo das terapias de base comportamental. As terapias de base comportamental, vários autores brasileiros, eles apontam que neste termo a gente tem uma variedade muito grande de práticas. Então, quando eu falo terapia comportamental, um tipo de terapia comportamental, eu tenho muitas terapias incluídas nesse nome. E que essas terapias não compartilham das mesmas fundamentações filosóficas, muitas vezes elas se baseiam em diferentes filosofias, em diferentes teorias e em diferentes métodos. Ou seja,
Muitas vezes a gente tem uma terapia que tem o mesmo nome ou que é dita como parte do mesmo grupo e ela não tem quase nenhuma semelhança. Antes desta preocupação maior que vem acontecendo em discutir esse assunto que a gente está discutindo nessa aula, não era muito frequente ter esse tipo de discussão, qual era a origem daquele tipo de terapia, qual é a fundamentação daquele tipo de terapia. Esse tipo de discussão era rara, né? Por um momento, terapia comportamental era assim, a aplicação de técnica que funcionava para mudar o comportamento, ponto. Não importava de onde vinha essa técnica, qual era a fundamentação, se isso era coerente com a visão de mundo e de homem daquele tipo de terapia. E, hoje em dia, essa é uma discussão muito frequente, muito recorrente na área. Então, por conta destas duas características iniciais aqui que eu citei, era o termo terapia comportamental abrangia, e ainda abrange, obviamente, essas coisas não necessariamente mudam, uma quantidade muito grande de intervenções muito diferentes entre si. Então, a gente tem, dentro deste grupo, diversas terapias fundamentadas ou não no behaviorismo radical. Então, começa por aí, né? Algumas não têm essa preocupação com uma fundamentação, outras são fundamentadas no behaviorismo radical, que é o nosso caso, né, da terapia analítico-comportamental, e outras são fundamentadas em outros behaviorismos, né? O behaviorismo do Toma, por exemplo, né? O behaviorismo do Hu, por exemplo. Então, a gente tem divergências filosóficas que pactam nas diferenças teóricas, metodológicas, né? A gente também tem algumas intervenções exclusivamente baseadas no condicionamento respondente, algumas como a modificação do comportamento, que são baseadas no operante, mas elas têm uma intervenção focada diferente, apesar de se basear no condicionamento operante. A análise clínica do comportamento, ou a análise do comportamento aplicada, que são essas duas últimas siglas, né? Que também estão baseadas no behaviorismo radical, mas a análise clínica do comportamento também pode estar baseada em outros behaviorismos e no contextualismo. Então, vocês veem que são fundamentações muito diferentes em intervenções que são denominadas da mesma forma ou dentro do mesmo grupo. Dentre as terapias de base comportamental, a gente tem a terapia analítico-comportamental, né, e a terapia por contingência de reforçamento, que são modalidades brasileiras, né, as mais comuns aqui dentro do grupo de terapias de base comportamental no Brasil atualmente. Né? E aí eu vou contar um pouquinho da história da TAC. O que é a TAC? A TAC foi uma denominação proposta aqui no Brasil. A primeira vez que esse nome apareceu foi em 99, relativamente recente, pensando na história da área, né, que a área chegou no Brasil no início da década de 60. E foi, na verdade, uma discussão de alguns terapeutas que vinha acontecendo já há algum tempo, e que consideravam que o nome terapia comportamental, exclusivamente, não representava a área adequadamente, porque era um nome que era usado por uma diversidade muito grande de intervenções. Então, por isso, foi proposto esse nome. Por que ele era mais apropriado do que terapia comportamental? Porque terapia analítico-comportamental indicava já no título que ela se baseava na análise do comportamento. E isso transformava a fundamentação e transformava a forma como ela
se encaixava aí nesse grupo de terapias, já que terapia comportamental era usado para várias coisas, né? Quando eu falo transformava a fundamentação, na verdade transformava a visão de quem ouvia o nome sobre a fundamentação, já que terapia comportamental podia ser muita coisa, podia ser baseada em muita coisa diferente. Então, tá, que é fundamentada no behaviorismo radical, na análise do comportamento, e já acontecia no Brasil, então não foi uma proposta de um novo modelo, porém, assim como não há um consenso sobre o formato de intervenção dentro da terapia cognitiva, dentro das TCCs, não existe um modelo pré-definido, um modelo único de intervenção psicoterápica em TAC. Né? Mesmo os diversos terapeutas que dizem atuar com TAC, eles não necessariamente fazem um trabalho igualzinho. Eu, particularmente, faço uma reflexão sobre isso, sobre a seguinte questão. Muito do estilo do terapeuta não tem a ver só com a abordagem, mas com algumas escolhas que se faz ao longo da carreira, né? Porque mesmo dentro da abordagem, você pode optar por usar mais um tipo de intervenção que outro, você pode optar mais por um estilo que outro, né? Você pode ser mais ou menos diretivo, mais ou menos focado na relação terapêutica, até porque com o surgimento, né, com o desenvolvimento de diversos estudos e a identificação de pontos importantes dentro da intervenção, você pode se focar mais em um ponto que em outro. Então, acaba que a intervenção dos terapeutas de uma mesma abordagem não é mesmo igual, porque tem a questão do estilo pessoal. Né? Então, só uma observação sobre essa questão. E aí, só para enfatizar, como eu já falei, estes dois termos, assim como PCP e TMA, são exclusivamente brasileiros. Por um lado, é um problema, porque se você tem algo que só existe aqui, quando você produz um conhecimento novo, ele não é, a princípio, compartilhado com o restante do mundo, e também ele não é estudado e identificado como conhecimento novo a partir do restante do mundo, e a gente não tem colaborações. Mas, por outro lado, existem as adaptações culturais de qualquer tipo de intervenção. Então, de todo modo, a gente, mesmo que fosse uma terapia que existisse em outros lugares do mundo, a gente teria adaptações culturais, que são formas de fazer uma terapia em função da cultura, né? Então, a própria TCC, ou terapia cognitiva, ela é muito menos diretiva aqui no Brasil do que ela é nos Estados Unidos. Minha experiência lá, no período que eu fiquei lá do doutorado, comprovou muito o que eu lia. O americano tem um padrão de funcionamento, de comportamento, em função da cultura, que é muito diferente do brasileiro. Eles são um povo que respondem muito às regras. Então, dar tarefa, dar atividade para fazer em casa é algo que funciona muito lá. E aqui não necessariamente. Então, esse é só um exemplo de uma questão cultural que diferencia a forma como o terapeuta vai aplicar a intervenção. E eles são ainda mais diretivos nas terapias. Então, também tem essa questão da diretividade. Mais um exemplo. Então, eu não vejo como um problema. Eu só acho que a gente precisa produzir mais sobre o assunto para compartilhar com os outros países. Então, eu falei das duas que se destacam nos dois grupos, né? Aqui no Brasil, TAC e TCR se destacam no grupo das terapias de base comportamental, e a TCC e terapia cognitiva se destacam dentro das terapias de base cognitiva. Aí a gente tem TAC, TCR, TMA, PCP, TC não necessariamente, dizendo aqui como TC, terapia comportamental. Né? Esses termos são usados para intervenções de base behaviorista radical,
mas o TC, no sentido de terapia comportamental, não exclusivamente, né? Ele pode ser e pode não ser. TEI, que é terapia do esquema, e TREC, que é terapia racional emotiva comportamental, são intervenções de base cognitiva. Isso é um consenso, né, com relação a estes dois grupos que eu falei acima, né, só com esse destaque ou detalhe aí para a terapia comportamental. Agora, ACT, FAP, DBT, BA, IBCT e MBCT, elas são intervenções ditas como da terceira onda ou terceira geração, que são intervenções mais recentes, propostas como parte de um ou de outro grupo dos quais a gente está falando, né, de base comportamental ou base cognitiva. Mesmo que a proposta tenha sido feita numa determinada fundamentação, autores que vieram depois podem discutir como sendo parte da outra. E ainda porque, né, por exemplo, a ativação comportamental não foi proposta recentemente, ela foi revisitada, digamos. E lá, quando ela foi proposta inicialmente, ela não era uma intervenção com base no behaviorismo radical. Era daquelas intervenções comportamentais com base em outras fundamentações. Então, estas terapias, não existe consenso sobre se elas fazem parte do grupo das terapias de base cognitiva ou das terapias de base comportamental. Principalmente a ACT, a FAP, a DBT, a BA e a IBCT, elas são tidas como, no geral, intervenções de base comportamental, mas a ACT, a DBT e a IBCT têm sido usadas por pessoas do grupo de base cognitiva, né? E muitas vezes são denominadas por eles como tendo uma base cognitiva. A MBCT, que faltou uma letra, né, na digitação, ela, no próprio nome já diz, né, é terapia cognitiva baseada em mindfulness, então ela é cognitiva. A FAP, ninguém do grupo de base cognitiva se refere como a FAP sendo de base cognitiva, porque os autores são bem claros na proposta e na descrição de que ela é uma terapia de fundamentação behaviorista radical. E a ativação comportamental eu também não vejo uma discussão dizendo que ela tem uma base cognitiva. Mas de resto existe uma ausência total de consenso. E assim, caminhando na direção da nossa conclusão, né, a gente observa uma variedade de nomenclaturas ao longo dos tempos e também uma variedade de práticas, né? As pessoas propõem nomes muitas vezes porque elas estão propondo práticas diferentes. E a gente vê isso hoje, e quando a gente vê isso hoje, a gente pensa, nossa, o que aconteceu, né? Que proliferou o número de práticas e de terapias. Na verdade, é uma condição histórica, né? A gente tem uma multiplicidade teórico-técnica desde o surgimento das áreas. Então, não tem nada de novo no que está acontecendo agora, isso sempre existiu. As diversas tentativas de classificar essas terapias em grupos não resultam numa organização tão fiel em função dessas discussões que eu apresentei aqui para vocês, né? Então, até agora, a gente não tem um consenso sobre a proposta. Eu tentei fazer algumas reflexões sobre isso. Então, por exemplo, terapia cognitiva ou TCC poderia entrar no mesmo grupo e o que guiaria as terapias neste grupo seria a existência de papel mediacional da cognição dentro daquela proposta, terapia comportamental. Poderiam ser todas as terapias fundamentadas nos behaviorismos mediacionais, como de Tolvo e Hu,
E TAC, pelo menos no Brasil, seria o nome para as terapias fundamentadas no behaviorismo radical, sem diferenciação aí no grupo, sendo fundamentada no behaviorismo radical na análise do comportamento, a gente denominaria TAC. Uma observação, nos Estados Unidos, TCC, né, tem um significado amplo, termo guarda-chuva, né, que engloba todos os tipos de terapia de base cognitiva e comportamental. TC, terapia cognitiva, é a proposta do Beck. No Brasil, a gente tende a usar, como eu falei já anteriormente, TCC e terapia cognitiva como sinônimos, né? Lá isso não acontece. Agora, a gente vai entrar num ponto de discussão sobre o que é, né, terapia cognitivo-comportamental mais de perto. Queria trazer para vocês e fazer, então, um contraponto com o que é terapia analítico-comportamental. A gente vai discutir um pouco mais sobre isso.